Amados, a palavra de Deus diz que Davi olhou para o céu e disse: o Senhor é o meu pastor. Oh, glórias! Amados, nós precisamos da mesma forma olharmos para o céu e declararmos que o Senhor é o nosso pastor. Porque é Ele que cuida de nós. O Senhor cuida da tua vida ao acordar, Ele cuida da tua vida no decorrer do dia, e quando você coloca a tua cabeça no travesseiro, lembre-se, foi o cuidado de Deus para com a tua vida, foi o zelo do Senhor para com a tua existência, foi a mão poderosa de Deus que manteve a tua vida, que te guardou, que te abençoou, que te fez prosperar. Foi a mão do Senhor que te deu condições para que você pudesse seguir em frente. Foi a mão do Senhor, a mão poderosa, sempre a mão do Eterno sobre a nossa existência. Esse homem, amados, Davi, ele entendeu esta verdade, ele compreendia o amor do Senhor para com a sua vida, ele sabia o quanto Deus cuidava da sua existência, o quanto Deus zelava da sua vida, o quanto Deus estava com sua mão cuidando dele no dia a dia. Ele tinha consciência dessa verdade, irmãos, e nós precisamos também possuirmos a mesma consciência, estarmos cientes que o Senhor, Ele olha para você dia após dia, que o cuidado de Deus é com a tua vida a cada instante, a cada minuto, e que nós precisamos, amados, ter na boca uma palavra de louvor, de adoração, de glorificação àquele que nos amou primeiro, que deu a sua vida para que hoje pudéssemos nesse lugar reunidos louvar e glorificar o amado Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo capítulo 23. Mais uma vez eu convido os irmãos a colocarem-se de pé para nós lermos a palavra. Diz a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Amados, façamos a seguinte declaração, versículo 6. Vamos ler juntos? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para todo o sempre. Amém. Aleluias. Senhor, nesta noite, Pai, dá-nos a revelação da palavra, ensina-nos, orienta-nos. Oh, meu Deus, que nós possamos descansar diante do Teu trono, Pai. Esperar em Ti, porque Tu és o nosso pastor, aquele que cuida de nós. Oh, Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, quando nós olhamos para esse mundo, para o nosso dia a dia, nós vemos que as coisas andam de uma forma tão difícil. As coisas estão tão complicadas. Olhamos para uma sociedade que não se importa mais com Deus, uma sociedade que não ama o próximo. Olhamos e vemos a violência, vemos as complicações, vemos as dificuldades, vemos as crises emocionais, crises econômicas. Crises não nos faltam sobre a face da terra. Quantas dificuldades, quantos problemas. Parece que as coisas fecharam-se de uma forma, irmãos, que o horizonte já não existe. Parece que não existe mais um horizonte, você olha para frente e às vezes não consegue enxergar nada, porque todas as vezes que você tenta ver como será o teu futuro, nada de bom você consegue ver.
Porque assim, irmãos, é a realidade da terra, assim é a realidade dos nossos dias. No entanto, quando nós depositamos a nossa esperança em Deus, quando nós olhamos para o Senhor, uma nova verdade é gerada na nossa vida, uma nova visão nos é dada, o Senhor abre os nossos olhos, nos dá um entendimento diferente, o Senhor move de uma forma grandiosa, profunda, a ponto de encher o nosso coração de expectativas, de esperança, de alegrias. Alegrias que são tão difíceis nesses últimos tempos. Alegria, um artigo quase que, oh meu Deus, tão raro, tão difícil nesses últimos tempos. As alegrias tornaram-se um artigo momentâneo. Hoje você está feliz, você está alegre. Amanhã a alegria deixou de existir. E assim é o nosso dia a dia, irmãos. Mas por que tudo isso acontece? Haja vista, amados, que esta é a realidade desta terra. No entanto, quando nós olhamos para Deus, tal qual Davi olhou para o Senhor, algo novo acontece na nossa vida, porque o Senhor abre o nosso entendimento, Deus abre os nossos olhos, Deus abre a nossa mente, o Senhor se revela de uma forma grandiosa e enche o nosso coração de esperanças. E são estas esperanças que nos dão forças para seguir em frente, amados. Essa esperança que nos faz confiar, essa esperança que nos faz andar, essa esperança que gera alegria no nosso coração. E é evidente que a esperança vem de Deus. É o Senhor que cuida de nós. Davi entendeu essa realidade quando ele olhou para o Todo-Poderoso e ele compara Deus com um pastor de ovelhas. Haja vista que ele, na sua adolescência, na sua juventude, também foi pastor de ovelhas. E ele entendeu, amados, que Deus cuidava dele com tanto cuidado, com tanto zelo, tal qual ele cuidava das ovelhas naqueles dias. Ele entendeu que a mão do Senhor protegia a ele, a sua casa, aqueles que amavam o Todo-Poderoso de uma forma tão intensa, quanto um pastor de ovelhas cuidava das suas ovelhas. E ele faz essa comparação tão feliz, essa comparação tão maravilhosa, amados. Ele olha para Deus e diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nós temos que aprender, irmãos, é um aprendizado. Aprenda a olhar para o Senhor todo santo dia, a olhar para o Senhor quando você acorda, no decorrer do seu dia a dia. Olhe para Deus e fale: Deus, Tu és o meu pastor, Tu és aquele que cuida de mim, Tu és aquele que zela pela minha vida, Tu és aquele que me envolve, Tu és aquele que me cerca de todo ataque dos males, das situações difíceis, das complicações do dia a dia. Fale assim com o Senhor, irmãos, consagre o teu dia ao Todo-Poderoso, porque Davi entendeu que fazendo dessa forma, nada lhe faltaria. Porque Deus tem prazer em cuidar de cada um de nós. É algo interessante, amados, mas o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos ajudar, o Senhor tem prazer em nos pegar pelas mãos e conduzir-nos. O Senhor tem prazer em nos carregar nos seus braços. O Senhor tem prazer em derramar chuvas de bênçãos sobre a nossa vida. Basta que nós entendamos quem é Deus na nossa vida e que haja uma dependência completa, como as ovelhas dependem completamente daqueles que as pastoreiam. Nós precisamos também desta dependência real, verdadeira de Deus na nossa vida. A partir do momento que nós assim fazemos, irmãos, a palavra diz que o Senhor cuida de nós em todas as áreas. O Senhor zela da nossa existência, zela daquilo que nós temos, zela da nossa família, o Senhor zela da nossa saúde, o Senhor zela de todas as coisas. Poderíamos enumerar, centenas de situações que Deus passa a dominar, passa a gerenciar a nossa vida. Mas vamos resumir em todas as coisas. A mão do Senhor certamente há de gerenciar a nossa vida de uma forma completa. E Davi, irmãos, ele experimentou esta verdade no seu dia a dia. Davi soube descansar no Senhor. Ele soube esperar no Todo-Poderoso. E ele continua descrevendo, dizendo, versículo 2.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Veja que interessante, amados, porque o Senhor, Ele cuida dos seus servos, das suas ovelhas. O Senhor nos leva para pastos verdejantes, ou seja, o Senhor nos leva para lugares de paz. Mesmo nesse mundo tão louco, tão difícil, onde a paz quase não existe mais, mas o Eterno proporciona paz àqueles que são fiéis. Mesmo desabando o mundo diante de nós, o Senhor, Ele tem condições de encher o nosso coração de paz, a ponto de repousarmos na sua presença, esperarmos nele, confiarmos nele, vermos a sua graça, vermos a sua glória. Oh, glórias! É assim que Deus faz com a gente, amados. O Senhor nos conduz para lugares agradáveis, lugares bons. E diz ainda que leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor supre tudo quanto nós necessitamos. O Senhor nos leva para lugares aprazíveis, lugares gostosos, lugares bons, agradáveis. O Senhor nos conduz, o Senhor é aquele que zela por nós. Mais uma vez, amados, o Senhor zela por cada um de nós. Nós temos que aprender, em contrapartida, a depender de Deus, a depender do Senhor. Às vezes, amados, nós não somos bem-sucedidos nessa caminhada com o Senhor, porque nós não queremos depender de Deus. Já notou isto? Nós não queremos uma dependência de Deus. É tipo assim, eu sou mais eu tomo as minhas decisões, eu ajo da forma que eu acho conveniente. Nós não dependemos de Deus, nós não nos colocamos diante do Senhor e falamos para Deus: qual a tua vontade para a minha vida? O que tu queres para a minha existência? E eis aí, irmãos, o porquê que muitos perdem a paz, perdem a alegria, perdem o contentamento. Eis o porquê que muitas vezes perdem a satisfação de viver. É porque não querem depender de Deus. Mas a partir do momento que, a exemplo das ovelhas, elas dependem dos pastores. A partir do momento que nós dependemos de Deus, Ele cuida de nós. Todas as áreas da nossa vida serão supridas. No versículo 3, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha só, amados, o Senhor, Ele refrigera, traz descanso, traz contentamento, traz alegria, traz paz à nossa alma. Ô, bênção! Você tem paz no teu coração? Você tem paz na tua alma? Você tem satisfação em andar com Deus? Quando você torna-se dependente, a exemplo da ovelha, o Senhor, além de trazer refrigério à tua alma, à tua vida, Ele há de guiá-lo pelas veredas, pelos caminhos da justiça. Oh, glórias! É onde Ele abre as portas para cada um de nós. O Senhor abre as portas para cada um de nós. Você já teve a experiência de, numa situação difícil, chegar-se ao Senhor e clamar pela misericórdia do Eterno e o impossível acontecer na tua vida? Já aconteceu isso com alguém? Às vezes sim, não é verdade? Talvez você falou: Deus, olha, não tem solução para a minha vida. Só não temos mais. Sabe por que não temos mais? Porque não somos dependentes de Deus. Nós muitas vezes não queremos nada dessa dependência. Mas, a partir do momento que nós vemos a situação complicada e reconhecemos que dependemos somente de um milagre, apenas um milagre pode mudar a nossa sorte. E nós nos jogamos aos pés do Senhor e falamos com Deus, conversamos com Ele, clamamos pelo seu cuidado. Coisas maravilhosas acontecem. O Senhor abre portas, fecha portas, derruba muros, levanta muros. Não é assim que o Senhor faz com a gente? Às vezes nós queremos apenas portas abertas, mas quantas vezes as portas fechadas são melhores do que as abertas? Quantas vezes, amados, Deus não permite que você alcance aquilo que você quer, Ele fecha a porta, Ele lacra a porta, Ele coloca um cadeado grande na porta para que você não consiga abri-la, exatamente porque não é aquilo que Ele quer para a tua vida, porque Ele tem melhor para você. Nós temos que aprender, irmãos,
um detalhe na nossa existência, e nós temos um grande problema em relação a isso. Nós temos que aprender a ver as coisas não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. E isso não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque nós somos doutrinados, a nossa cultura, a nossa filosofia, a filosofia que envolve o homem, ela planta na nossa mente uma certa concepção, e essa concepção nem sempre é aquilo que Deus está falando ao nosso coração e ou deseja para a nossa vida. Nós temos que aprender, irmãos, a depender do Senhor, mesmo que aparentemente a resposta de Deus não seja tão boa quanto aquela que você necessitava e ou imaginava que Ele daria. Nós temos que aprender a depender, irmãos, porque o Senhor, Ele não é como nós que não enxergamos o amanhã. Eu não sei qual é o meu futuro dentro de 10 minutos. Não sei, pretendo terminar essa palavra, mas não sei se vou consegui-la. Amém? Porém, o Senhor conhece todos os meus dias. Todos os meus dias. O Senhor tem domínio sobre todos os meus dias, sejam eles longos ou, quem sabe, curtos. Espero que sejam longos. Mas o Senhor tem o domínio. E nós temos que entender que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Só que nem sempre a concepção que nós temos do que é melhor é a mesma concepção de Deus para o melhor para a nossa vida. Amém? No versículo 4, Salmo capítulo 23, Davi declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vocês entendem esta palavra? Vocês compreendem o que Davi estava declarando? Davi fala, irmãos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Entenda o vale da sombra da morte como dias difíceis, como situações complicadas, situações inusitadas que querem roubar a tua paz, que querem roubar aquilo que você tem. Parece que tudo está muito mal, eis aí o vale da sombra da morte, um caminho que não é bom, um caminho que não é agradável, um caminho que não frutifica de forma positiva, um caminho que não tem nada para você, mas Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja vivendo dias difíceis, dias complicados, dias, oh meu Deus, terríveis, mesmo assim, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A partir do momento que nós aprendemos a dependência, a depender do nosso bom pastor, oh glórias! A partir do momento que nós aprendemos a depender do bom pastor, irmãos, nada vamos temer, porque sabemos e temos convicção plena que Deus cuida de nós. O Senhor cuida da nossa vida. Nada há de acontecer por acaso. Porque além da nossa imaginação, além da nossa concepção, além daquilo que nós vemos, está a mão de Deus cuidando de nós. Mas é uma questão de fé, amados, é uma questão de fé. Se não houver fé em nosso coração, como poderemos agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar ao Eterno. Sem fé é impossível experimentarmos as bênçãos de Deus para a nossa vida, para a nossa existência. A palavra diz, amados, que o Senhor tem grandes coisas para os fiéis. Os fiéis são aqueles que creem. Os fiéis são aqueles que dedicam-se ao Todo-Poderoso, que consagram-se ao Senhor. Os fiéis são aqueles que um dia falaram para Deus, Senhor, seja o meu pastor. Senhor, domina a minha vida, cuida da minha existência. Senhor, olha para mim. E eu quero abrir um parênteses e chamar a atenção para a juventude. Nós vivemos dias, amados, que a juventude se acham meio que super-heróis sem capa, super-heróis sem poderes, super-heróis sem asas, e essas coisas todas que são comuns a esse mundo de ilusões, e vivem um tanto quanto iludidos com esta terra. No entanto, amados, a palavra chama-nos atenção para um jovem, ainda jovem, Davi, que amou o Senhor, consagrou-se a Ele,
e teve experiências poderosas com o Eterno. Nós precisamos entender, você que é jovem, entenda o seguinte: é tempo, e hoje é o tempo, de confiar no Senhor, de consagrar-se ao Todo-Poderoso, de viver a verdade do Eterno com todas as tuas forças, com todo o teu vigor, de ser ovelha do Eterno, ser ovelha do bom pastor. Lembre-se, da mesma forma que aquele que é um pouco mais, talvez adulto ou idoso do que você, da mesma forma, é a tua responsabilidade, é o mesmo peso. A responsabilidade que você tem com a tua alma é a mesma que eu tenho, é a mesma que uma pessoa mais idosa do que eu tem. Essa é a realidade, amados. E o jovem precisa aprender esta verdade e também depender de Deus. Esquecer que não são super-heróis e tampouco especiais sobre a face da terra, mas são pobres almas carentes de Deus, necessitadas do bom cuidado do Eterno e que também estão andando no vale da sombra da morte com a mesma intensidade. Nós precisamos esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque Deus é aquele que cuida de nós. Davi afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Olha só, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, glórias! Você tem buscado de Deus o consolo para a tua vida? Você tem buscado de Deus o cuidado para a tua vida? Quem é Deus para você? Pensa. Quem é Deus para você? Às vezes, amados, nós temos que nos fazer esses tipos de perguntas, essas formas de interrogações, para que sejamos despertos para a realidade. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Para muitos, amados, Deus é algo surreal, fora da realidade. E realmente o é. Porque se você não ama Deus, Ele deixa de ser uma realidade na tua vida. Não tem peso. Só a mão dele há de pesar sobre a tua existência. Mas, a partir do momento que nós nos perguntamos quem é Deus, e descobrimos que Deus não é tão importante na nossa existência, que o peso de Deus na nossa vida não é tão grande, e que eu posso, de uma forma ou outra, agir conforme eu acho conveniente, porque o Senhor é bondoso, é maravilhoso, essas coisas todas, nós estaremos desonrando o cuidado de Deus para conosco. Irmãos, entenda o seguinte: queira você ou não, Deus é Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso. E Ele nos amou de uma forma tão grande, a ponto de abrir portas para que nós possamos por ela passar. O Senhor nos deu a oportunidade de nos achegarmos a Ele. O Senhor nos deu a oportunidade, amados, de sermos agraciados com algo que você não entende, o tamanho eu também não entendo. Nós não entendemos o tamanho, nós não entendemos a complexidade. Nós não entendemos, irmãos, o quanto vale. Esse algo é a salvação. Nós não compreendemos, e certamente só quando nós estivermos na glória é que vamos entender quão grande foi e é o amor de Deus. Foi para aqueles que partiram para a glória, é para nós que estamos sobre a face da terra ainda. Porque vamos contemplar a glória do Senhor, o cuidado de Deus, e vamos ver o quão maravilhoso Deus é e quanto Ele cuidou da gente. Davi, irmãos, ele compreendeu esta grandiosidade. Ele entendeu o cuidado de Deus para com sua vida. E é por isso que ele abre a sua boca e declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Só que Davi, ele foi além. No versículo 6 ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém, amados? Queridos, quando nós entendemos quem é Deus para a nossa vida,
Quando nós declaramos a Jesus: Senhor, eu quero que Tu sejas o meu bom pastor. Eu quero ser a Tua ovelha. Eu quero ser guiado por Ti. Eu quero ser cuidado por Ti. Eu quero receber as Tuas bênçãos na minha vida. Eu quero que Tu venhas me apacentar no meu dia a dia, cuidar de mim no meu dia a dia. Eu quero, Senhor, que Tu venhas dominar sobre a minha existência. A partir desse momento, amados, nós vamos entender que a bondade e a misericórdia do Senhor será para conosco. Mesmo que nós não entendamos assim, mas a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirá todos os dias da nossa vida. Nós temos que entender que Deus é bondoso e misericordioso. E a misericórdia e a bondade do Senhor estão sobre a vida daqueles que o consideram como o bom pastor das suas vidas. Nós temos que nos colocar nessa situação tão maravilhosa, irmãos, porque é uma oportunidade ímpar que o Senhor concede a cada um de nós. É a oportunidade que o Senhor nos dá de nos achegarmos a Ele, de estarmos diante dEle, de não perdermos mais tempo, porque esse mundo não tem nada a oferecer a cada um de nós. Esse mundo, amados, além de ser passageiro, ele tem males, apenas males. O mal desse mundo, se você não tiver cuidado, ele há de envolvê-lo, ele há de distanciá-lo da presença do Senhor, ele há de fazê-lo errar o caminho. O mal deste mundo te influencia, ele te influencia para o mal, te influencia para as coisas ruins, ele te leva para distante do eterno, ele separa você da presença do Senhor. Eis o porquê que nós precisamos, o quanto antes, é o tempo oportuno que o Senhor nos dá, e nos achegarmos a Ele e consagrarmos a nossa existência, entregarmos por completo a nossa vida. Amados, não valorizemos em demasia aquilo que é passageiro. E como hoje as pessoas valorizam aquilo que não tem valor. Se você observar bem, as pessoas estão vivendo uma vida um tanto quanto surreal, fora da realidade, estão presas a tantas coisas que não têm valor. As pessoas vivem, irmãos, em prol de coisas que não têm o menor valor, que não soma na vida, que não frutifica, que não adiciona nada de bom na tua existência. Porém, as pessoas estão vivendo essa triste realidade. Mas é tempo, e hoje é o dia oportuno, o Senhor chama-nos atenção para que nós possamos reconhecer o nosso estado e nos achegarmos ao Todo-Poderoso, chegarmos a Deus e falarmos para o Senhor: Deus, eu quero ser a tua ovelha. Eu quero que tu sejas o bom pastor sobre a minha existência. Eu quero que tu cuides de mim, que tu zeles da minha vida. Eu quero que tu venhas dominar completamente sobre o meu ser. Aqui está, Senhor, a minha vida. Guia-me pelas tuas veredas. Senhor, aqui está a minha vida. Conduz-me pelos teus retos, pelos teus bondosos caminhos. Senhor, aqui está a minha vida. Usa-me como instrumento. Senhor Deus, eu quero ser usado por ti. Eu quero ser, meu Deus, um instrumento útil nas tuas mãos. Senhor, eu não quero ter uma vida vazia sobre a face da terra. Fale para o Senhor: Deus, eu quero ser alguém usado por ti, um instrumento útil nas tuas mãos, para fazer aquilo que tu queres, para que teu nome seja honrado e glorificado através da minha vida. A partir do momento que nós fazemos assim, irmãos, tomamos essa decisão tão maravilhosa, tão poderosa, certamente a nossa vida será transformada por completo. Oh, glórias! E eis aí, irmãos, a parte mais importante da existência do ser humano, quando nós reconhecemos a soberania de Deus sobre a nossa vida. A partir desse momento é gerada uma nova vida, novos propósitos, novos objetivos, novos sonhos, nova visão, novo futuro. A tudo isto o Senhor nos conduz, o Senhor nos dá, o Senhor nos envolve. E você, até que ponto deixa se envolver pela graça do Senhor? Até que ponto você está dominado pelo Criador? Até que ponto Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é aquele que guia a tua vida? Irmãos, Davi, há muito tempo atrás, 3.000 anos atrás aproximadamente,
Ele entendeu que não havia nada melhor. Ele compreendeu que era necessária uma dependência completa do Todo-Poderoso sobre a sua vida. E é por isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor. Amém? Que nós nesses últimos tempos possamos também, últimos tempos porque Jesus está voltando, nós também possamos abrir a nossa boca e falar: Jesus, Tu és o meu pastor. Mas faça de uma forma sincera, irmãos, de uma forma real, verdadeira, porque o Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe que palavras vazias não têm peso. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus, mas com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso ser. Oh, glórias! E vivermos a verdade do Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. Se assim fizermos, certamente estaremos junto com o Senhor, habitando na casa do Senhor para todo sempre. No finalzinho do versículo 6, Davi diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Que nós possamos desejar habitar na casa do Senhor para todo sempre. E entenda essa afirmação de duas formas. Primeira, estar na casa do Senhor, cultuando, glorificando, congregando diante do Eterno. Segundo, na casa do Senhor, na glória, para todo sempre, com o nosso amado Jesus. Onde você terá uma vida feliz, uma vida completa, uma vida de realizações, porque esta é a promessa de Deus para com as nossas almas. Amém? Ô bênção! Que o Senhor seja, portanto, o nosso pastor, que Ele cuide de nós, que Ele zele pela nossa vida, que a mão do Todo-Poderoso venha dominar completamente o nosso dia a dia. E quando assim nós fazemos, a exemplo do testemunho que o irmão contou, eis aí a mão de Deus, o bom pastor que cuida de cada um de nós. Eis a mão do bom pastor na prática. A mão do bom pastor. É assim que o Senhor faz. E se nós pudéssemos, se tivéssemos condições de ver quantos livramentos recebemos no dia a dia, ficaríamos maravilhados com o cuidado de Deus para conosco. Porque nós só entendemos como livramento quando você quase morre. Ah, eu quase morri. Ah, livramento de Deus. E aquilo que você não viu, que estava no coração do homem mau, mas o Senhor tirou. Aquilo que estava programado para acontecer na tua vida, mas o Senhor colocou a mão à frente. E que você nem imagina. Mas certamente um dia o Senhor há de revelar o quanto Ele cuidou de nós, o quanto Ele zelou das nossas vidas. Amém? Ame o Senhor. Deixe-se mover pelo bom pastor. Seja do bom pastor. Oh, glórias! Nós vamos colocar de pé, irmãos, e vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai. Que nós possamos de fato te reconhecer como bom pastor, aquele que cuida das nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, pedir que Tu venhas mover de uma forma grandiosa, poderosa, para que a cada instante, a cada minuto, possamos fazer aquilo que Tu queres, possamos nos deixar guiar pelo Teu Espírito, Senhor, dominar pelo Teu Espírito, para que os nossos passos sejam para a Tua honra e para a Tua glória. Oh, meu Deus, age na nossa existência, Pai. E mais uma vez, eu quero declarar que Tu és o meu bom pastor. Oh, meu Deus, que a minha vida está diante do Teu altar. Domina a minha existência. Guia-me, ó Deus, guia-me, ó Senhor. Oh Deus, faça assim também com cada um desses, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Que vivamos a verdade do Senhor acima de todas as coisas e com todas as forças do nosso ser. Mensagem 1134.